Um dos personagens mais icônicos da história dos cinemas, o Godzilla já foi estrela de incontáveis filmes, aparecendo também em games, quadrinhos e até mesmo séries. Com uma vasta história e vários monstros ao seu redor, o personagem se tornou uma figura japonesa extremamente popular no ocidente. E hoje eu trago um vídeo com algumas incríveis curiosidades a respeito do Rei dos Monstros. Embora alguns não saibam, o personagem foi criado como reflexo ao pânico dos japoneses após a detonação das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Outro evento que inspirou a criação do Gojira foi o naufrágio do Lucky Dragon V, um navio pesqueiro japonês que foi destruído durante testes nucleares americanos no Pacífico Sul. Com o passar dos anos, os filmes do Godzilla foram ficando mais leves e até mesmo cômicos, mas suas primeiras aparições vieram como metáforas sombrias do horror da guerra e a evolução da ciência para fins macabros. Um sucesso absoluto e uma das maiores estreias da história do cinema japonês, o primeiro filme do Godzilla foi lançado em 1954, dando início a uma franquia que se estende até hoje. Originalmente, no entanto, o personagem seria retratado como um povo mutante e gigantesco. O produtor Tomoki Tanaka decidiu seguir outra rota, dando a ele um visual mais reptiliano, tornando-no o monstro que conhecemos até hoje, que compartilha características com diversos dinossauros, como o Tiranossauro Rex, o Iguanodonte e até mesmo o Stegossauro. Sua pele enrugada e marcada faz referências às cicatrizes que os sobreviventes dos desastres nucleares carregaram pelo resto de suas vidas. Nas primeiras aparições do personagem, o Godzilla representava os Estados Unidos e seus ataques à nação japonesa. Com o passar do tempo e o aumento da fama do personagem, ele se tornou um símbolo da nação do Sol Nascente. Como vocês bem sabem, o Godzilla não é o único monstro de sua franquia. Temos vários outros kaijus colossais, e curiosamente, cada um deles representa uma nação na visão dos japoneses. Quando a China começou a fazer testes nucleares, eles foram representados por King Ghidorah. O pterossauro gigante Rodan simbolizava a União Soviética. Hoje em dia, a maior parte dos filmes do Godzilla é feita em computação gráfica, com o personagem sendo inspirado em diversos animais como iguanas, dragões de Komodo e até mesmo ursos. Mas, muito antes dos computadores serem tão importantes para a indústria cinematográfica, o chefe do departamento de efeitos especiais da Toho, Eiji Tsuburaya, era o responsável por coordenar as batalhas do monstro. Inicialmente, ele planejava usar técnicas de stop motion, como as utilizadas em King Kong, mas os estúdios acharam o custo muito absurdo. Veio então a ideia de utilizar uma fantasia de borracha. O artista marcial Haruo Nakajima foi o primeiro e mais conhecido ator a se tornar o Godzilla. Mas isso não foi um trabalho nada fácil. A roupa era feita de pneus derretidos e pesava cerca de 100 kg. Sob a luz do estúdio, Nakajima tinha a sensação de estar sendo cozinhado dentro do traje. A cada cena gravada, um copo de suor era retirado da fantasia. Uma das marcas registradas do Godzilla é seu inconfundível rugido. O compositor do primeiro filme, Akira Ifukube, testou os rugidos de diversos animais, mas nenhum agradou aos produtores. O resultado final foi obtido quando Ifukube usou uma luva de couro molhada com óleo de pinheiro e passou sua mão sobre as cordas de um baixo. Sim, o primeiro rugido do Godzilla foi criado em um instrumento musical. Com o passar dos anos, os novos compositores foram aprimorando o rugido do personagem e muitos deles preferem manter sua fórmula em segredo. Um dos casos mais interessantes aconteceu em 2014, quando Erika Adal e Ethan Van der Heijn estavam procurando o rugido perfeito para o Godzilla. Eles espalharam caixas de som gigantes pelas ruas de Burbank, na Califórnia e testaram o rugido que haviam criado. Eles sabiam que haviam feito um bom trabalho quando a polícia começou a receber uma série de ligações acreditando que os rugidos eram reais.
2 anos depois de estrear no Japão, em 1956, Gojira foi adaptado para o cinema americano e renomeado para Godzilla, o Rei dos Monstros. O roteiro foi alterado e novas cenas foram gravadas com Raymond Burr no papel do repórter Steve Martin. Alguns reboots dão uma nova roupagem para a franquia e acabam se tornando tão consagrados quanto suas versões anteriores. Foi assim com a trilogia do Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan, mas não se pode dizer o mesmo de Godzilla de 1998. Apesar do filme ter um retorno de bilheteria favorável, a crítica e os fãs detonaram a produção. O filme foi um fracasso de crítica e chegou a irritar até mesmo os fãs japoneses, bem como a Toho, o estúdio original responsável pelos direitos do kaiju. Para dar a volta por cima no fracasso do filme, a Toho criou uma história onde é revelado que o monstro do filme de 1998 não era o verdadeiro Godzilla. Eles chamaram o personagem de Zilla e fizeram um breve confronto entre o kaiju original e sua versão norte-americana. O Godzilla que conhecemos foi inspirado em vários dinossauros, conforme mencionado anteriormente. Porém, você sabia que uma espécie de dinossauros foi batizada em homenagem ao monstro gigante? Em 1997, um paleontólogo chamado Kenneth Carpenter fez a descoberta de uma ossada no Novo México. O dinossauro, que veio do período Triássico, foi então batizado de Gojirasaurus Quai, com Gojirasaurus se referindo ao nome original do kaiju, Gojira. Já o Quai se refere ao local do Novo México onde o fóssil foi encontrado. Acredita-se que o Gojirasaurus fosse um dos maiores dinossauros carnívoros do período Triássico, com cerca de 5,5 metros. Se vocês acharam estranho Godzilla enfrentar ele mesmo, imaginem o que aconteceria se o monstro encontrasse o frágil Bambi. Pois essa foi a premissa para uma divertida cena de créditos de abertura criada por Marvin Eland em 1969. Apesar desse desenho em particular ter sido mais do que bizarro, Godzilla ganhou uma série animada depois do filme de 1998. Surpreendentemente, a série era muito bem produzida e em pouco tempo conquistou muitos fãs. Infelizmente, ela não teve força para competir com a febre mundial de Pokémon e acabou sendo cancelada depois de 40 episódios. Nesse ano, teremos o lançamento de Godzilla vs Kong, o mais novo filme da franquia norte-americana do personagem, sequência direta de Godzilla, Rei dos Monstros, de 2019. O longa trará o lagarto em um confronto com o King Kong que nos foi apresentado em Kong, a Ilha da Caveira. Os dois monstros já se confrontaram anteriormente em 1962, em King Kong vs Godzilla. Nesse filme, o gorila passou por várias alterações genéticas, ficando gigantesco e ganhando poderes elétricos para enfrentar o Godzilla durante a história do longa. Sobre a trama do filme que está programado para lançar esse ano, já foi revelado que os dois terão tamanhos similares, e que o Kong pequeno que vimos em A Ilha da Caveira ainda era um adolescente. A sinopse de Godzilla vs Kong indica que os humanos entrarão em conflito com as criaturas gigantes, colocando Godzilla e Kong em uma rota de colisão que mostrará as duas forças mais poderosas da natureza se chocando em uma espetacular batalha que sempre será lembrada. Porém, temos um confronto épico que por pouco não aconteceu nos cinemas. Depois de 2 filmes nos anos 50, o Godzilla andou um pouco desaparecido, só regressando em 62 para o filme King Kong vs Godzilla que acabou sendo um sucesso gigantesco. Depois dessa vitória nas bilheterias a Toho continuou a replicar o formato lançando o filme Mothra vs Godzilla em 1964 e no mesmo ano um novo filme chegou às salas de cinema com o nome de Ghidorah, o monstro tricéfalo. Vários filmes continuaram a ser produzidos até 1975, ano em que a franquia decidiu fazer uma pequena pausa. Durante os anos 60 a empresa japonesa que detém os direitos do Godzilla tinha planos para produzir um filme que colocaria frente a frente o Cavaleiro das Trevas e o Rei dos Monstros, mas infelizmente esse projeto nunca chegou a ver a luz do dia. Em 1965, Shinichi Sekizawa, um roteirista importante da franquia, chegou a conceber a ideia de um crossover entre o Batman e o Godzilla, para tentar replicar o sucesso financeiro que havia sido o filme do Kaiju contra o King Kong.
Shinichi Sekizawa, era roteirista de alguns dos mais populares filmes do Godzilla, apresentou esse novo projeto para Toho, meses antes da estreia da série do Batman, 1966. A ideia envolvia o Cavaleiro das Trevas tendo que enfrentar as forças colossais do Kaiju, que traria destruição para o Zeon. Para derrotá-lo, o herói contaria com a ajuda de seus principais ajudantes, como Robin e o Comissário Gordon. Na ideia proposta por Sekizawa, havia uma cena com os heróis unindo vários veículos, como o Batmóvel, para deter o monstro. Na trama, um dos vilões do Batman ia conseguir controlar a mente do Godzilla e o herói da DC Comics iria utilizar todos os seus recursos para tentar travar o Rei dos Monstros. O filme acabou por nunca acontecer, sendo que nunca chegou a ter um roteiro finalizado. Na realidade, os detalhes sobre este projeto são escassos e nunca foi confirmado se a Toho chegou a conversar com a DC Comics sobre esta possibilidade. E embora ainda possamos sonhar com o encontro entre o Batman e o Rei dos Monstros, temos que mencionar que o Kaiju já enfrentou alguns dos maiores heróis da Terra. Entre 1977 a 1979, a Marvel publicou várias histórias em quadrinhos do Godzilla, incorporando ao seu próprio universo de histórias. Na trama, o monstro desaparece após surgir no Japão. Anos mais tarde, ele é encontrado congelado no Alasca. Ao despertar, ele começa uma onda de devastação nos Estados Unidos, sendo impedido pela S.H.I.E.L.D., pelos Vingadores e pelo Quarteto Fantástico. Eventualmente, ele percebe que as pessoas são boas e volta ao mar por vontade própria, poupando a vida de muitos. Em 29 de novembro de 2004, o Godzilla ganhou uma belíssima homenagem em Hollywood, com a inauguração de sua própria estrela na Calçada da Fama. O evento trouxe fãs do mundo todo para prestigiarem o reconhecimento internacional do Rei dos Monstros. A estrela foi colocada para celebrar o aniversário de 50 anos do Godzilla, já que seu primeiro filme havia sido lançado em 1954. O evento também coincidiu com o lançamento de outro filme do personagem, chamado Godzilla, Batalha Final, justamente o filme onde o Godzilla enfrenta o Zilla. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Comente aí qual dessas curiosidades você achou mais interessante. E se quiser mais vídeos sobre o Godzilla, deixe o like para mim saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E se for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais.